Exercício 5.34 do capítulo 5 do livro Termodinâmica do Sengel. Vapor entre um bocal a 400 graus e 800 kPa em uma velocidade de 10 metros por segundo e sai a 300 graus e 200 kPa, enquanto perde calor a uma taxa de 25 kW. Para uma área de entrada de 800 cm², determine a velocidade e a vazão volumétrica do vapor na saída do bocal. Então, nesse problema a gente tem o seguinte, a gente tem um bocal, que a gente tem a entrada do bocal e vai afunilando e a saída. Na entrada, que é nosso estado 1, a gente tem uma temperatura 1 de 400 graus, uma pressão 1 de 800 kPa, a velocidade 1, V1 de 10 metros por segundo e uma área 1 de 800 cm². Na saída, tem a temperatura 2, 300 graus, a pressão 2 de 200 kPa, é pedido para determinar a velocidade 2 e a vazão volumétrica 2, que é V2 ponto, V2 cortado ponto. Como que a gente faz esse tipo de problema? Balanço de energia. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, não foi dado para a gente além disso, o bocal perde calor a uma taxa Q ponto igual a menos 25 kW. Só que a gente tem que fazer, para a gente achar essa velocidade 2, a gente tem que fazer o balanço de energia. Só que falta para a gente alguns elementos. Da equação de balanço de energia a gente tem o seguinte, que a derivada da energia do volume de controle em relação ao tempo é igual ao somatório da vazão máxima de entrada vezes a entalpia de entrada mais a velocidade de entrada ao quadrado sobre 2, mais a gravidade vezes a altura de entrada, menos o somatório da vazão máxima de saída, entalpia de saída mais velocidade de saída ao quadrado sobre 2, mais gravidade vezes a altura de saída, mais a taxa de variação de calor no volume de controle menos a variação de trabalho no volume de controle, que é nossa potência. Não foi dado para a gente a vazão máxima, então a gente precisa calcular. A gente sabe que a vazão máxima, M, é igual a área vezes a velocidade dividido pelo volume específico. Só que para a gente calcular esse M, a gente precisa desse volume específico, a gente não tem. Porém, a gente tem o seguinte, a gente tem que para o estado 1, a temperatura 1 é 400 graus e a pressão 1 é 800 kPa. A gente consegue determinar as outras propriedades porque foi dado para a gente duas propriedades intensivas. Com duas propriedades intensivas a gente consegue determinar o estado termodinâmico. Então, foi dado para a gente no estado 1, temperatura e pressão. Quando é dado temperatura e pressão, a gente vai primeiro na tabela de pressão. Então, a gente vem aqui, tabela de pressão. Aqui, água, líquido, vapor saturado. Tabela com a entrada de pressão. A entrada de pressão, a pressão 1 é 800 kPa. Aí a gente vem aqui em 800 kPa. Aqui, 800 kPa. E analisa a temperatura de saturação. Nesse caso, a temperatura de saturação é 170,41 graus. A gente tem aqui que a temperatura de saturação em 800 kPa é 170,41 graus. Certo. Aí a gente olha o seguinte, a temperatura de saturação nessa pressão de 800 kPa é menor que a temperatura 1. Se ela é menor, significa que a gente está trabalhando com vapor superaquecido. Vapor superaquecido. Trabalhando com vapor superaquecido, a gente tem que ir na tabela de vapor superaquecido, na pressão de 800 kPa, que é a mesma coisa que 0,8 MPa, aqui. E na temperatura de 400 graus, que é essa linha aqui. A gente precisa daqui, ó, primeiro para cá, o volume específico no estado 1 para achar a vazão máxima. E também a gente vai precisar da entalpia, porque na equação de balanço de energia a gente tem a entalpia.
Então a gente vai pegar o volume específico no estado 1, que é nosso Vzinho 1, e a entalpia 1. Aqui na parte de 0,8 megapascal a 400 graus, a gente tem que o volume específico é 0,38429. A gente vai ter aqui 0,38429 metros cúbicos por quilo. E nossa entalpia 1 é 3.267,7. 3.267,7. 3.267,7 kJ por quilo. Certo, a gente já consegue achar a vazão máxima de entrada. Calculando aqui, a gente vai ter o seguinte: que M1 ponto é igual a área 1 vezes velocidade 1 dividido por volume específico 1. A área 1 foi dada em centímetros quadrados, deu 800 centímetros quadrados. Só que a gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros. Só que isso aqui está ao quadrado, então a gente eleva ao quadrado. Então a gente vai ter uma área de 0,08 metros quadrados. Então, fazendo as contas, a gente vai ter que M1 é 0,08 metros quadrados, vezes a velocidade 1, que é 10 metros por segundo, dividido pelo volume específico, que é 0,38429 metros cúbicos por quilo. Fazendo as contas, M1 vai dar 2,082 quilos por segundo. Quilos por segundo. A gente já achou o M1. Certo. Agora, para o estado 2, a gente também vai precisar da entalpia 2. E a gente também vai precisar do volume específico, porque para a gente calcular a velocidade no estado 2, a gente precisa do volume específico para calcular a vazão volumétrica também. Então a gente vai ter que para o estado 2, aqui ó, no estado 2, a gente tem a temperatura 2 de 300 graus e uma pressão 2 de 200 kPa. A gente precisa da entalpia 2 e o volume específico 2. Vamos lá, deu pressão e temperatura direto na tabela de pressão. Para a pressão de 200 kPa, que é a tabela com entrada de pressão, 200 kPa, a gente vai analisar a temperatura de saturação, que é 120,21. Então a gente tem que nossa temperatura de saturação, 200 kPa é 120,21 graus. E nossa temperatura de saturação em 200 kPa é menor que nossa temperatura 2, que é 300 graus. Logo a gente está trabalhando com vapor superaquecido novamente. Vapor superaquecido. Então a gente vai ter que ir na tabela de vapor superaquecido. E também o seguinte, a gente vem aqui na tabela de vapor superaquecido, a gente tem que lembrar que 200 kPa é a mesma coisa que 0,2 megapascal. Então a gente vai ter o seguinte, aqui na tabela de vapor superaquecido, a gente vem aqui de 0,2 megapascal e 300 graus. A gente vai ter um volume específico de 1,3162, que é esse volume específico aqui. A gente vai ter aqui volume específico 1,31623 metros cúbicos por quilo a menos 1. Uma entalpia de 3.072,1 kJ por quilo. Certo, com esses valores a gente agora consegue fazer o balanço de energia. A gente sabe que o balanço de energia a gente tem que fazer o balanço de energia. Aí nós vamos fazer nossas considerações, nossas hipóteses. Primeira coisa, a gente está em regime permanente. Segundo,
Não existe trabalho no nosso volume de controle, então o trabalho no volume de controle é nulo. E terceiro, a gente não tem variação de energia potencial, não foi falado nada com a gente de altura, então a variação de energia potencial nosso ΔTP é nulo, certo? Agora a gente vai fazer o balanço de massa. A gente tem que a variação da massa no volume de controle em relação ao tempo é igual ao somatório da vazão mássica de entrada menos o somatório da vazão mássica de saída. É regime permanente, então a variação da vazão mássica em função do tempo é nula. Então a gente tem que a massa de entrada menos a massa de saída é zero. Logo, a massa de entrada é igual a massa de saída, que é igual ao nosso M1, que é igual ao nosso M2, que é igual ao M qualquer. Logo, o nosso M a gente calculou, que é 2,082. 2,082 kg por segundo. Agora, do balanço de energia, a gente tem que a derivada do volume da energia no volume de controle em relação ao tempo, ao somatório da massa que entra, entropia de entrada mais velocidade de entrada ao quadrado sobre 2, mais a gravidade vezes a altura de entrada, menos o somatório da massa que sai, entalpia de saída mais velocidade de saída ao quadrado sobre 2, mais gravidade vezes a altura de saída, mais a variação de calor no volume de controle, menos a variação de potência no volume de controle. A gente está em regime permanente, então a variação de energia é nula. A gente não tem alturas envolvidas, então a gravidade vezes a altura de entrada é nula. E a gravidade vezes a entrada de saída é nula também. E a gente não tem trabalho, então nosso trabalho é nulo. Então a gente tem que 0 é igual a massa 1, entrada vezes a entalpia 1, mais a velocidade 1 ao quadrado sobre 2, menos a massa 2, vezes a entalpia 2, mais a velocidade 2 ao quadrado sobre 2. Calor, e a parte do calor agora, o calor está sendo perdido. A gente sabe que quando um sistema perde calor, o sinal é negativo, então a gente tem menos o calor no volume de controle. A gente precisa agora achar a velocidade 2, então a gente tem que rearranjar essa equação de forma que a velocidade 2 fique em evidência. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o calor e passar para o lado de lá, então a gente vai ter que o calor do volume de controle é igual M1 é igual a M2, então eu estou M ponto H1 mais V2 ao quadrado sobre 2 menos M ponto H2 mais V2 ao quadrado sobre 2, que é V1. M está em evidência nos dois lados, então eu vou passar dividindo o calor no volume de controle. Então eu vou ficar com o calor no volume de controle dividido por vazão mássica é igual a H1 mais V1 ao quadrado sobre 2 menos H2 menos V2 ao quadrado sobre 2. Aí eu vou ter calor no volume de controle dividido pela vazão mássica vai ser igual. Vou colocar H em evidência, H1 menos H2, mais, vou colocar o meio em evidência, meio de V1 ao quadrado, menos meio de V2 ao quadrado, certo? Isolando, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado vai ser igual duas vezes o calor vezes o volume de controle dividido pela vazão mássica menos duas vezes H1 menos H2. Eu só passei H1 menos H2 para o outro lado, depois passei o meio multiplicando. Isolando V2, vou ter que V2 ao quadrado vai ser igual V1 ao quadrado menos duas vezes o calor no volume de controle dividido pela vazão mássica menos duas vezes H1 menos H2. Substituindo os valores numéricos, eu vou ter o seguinte, V2 ao quadrado vai ser igual 10, a velocidade é 10 metros por segundo, 10 ao quadrado, metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Isso aqui, a gente tem que fazer a conversão, a gente tem que lembrar que 1 kJ por quilo é a mesma coisa que 1000
metro quadrado segundo ao quadrado. Menos 2 vezes 25 kW dividido por 2,082 quilos por segundo, mais 2 vezes H1 menos H2. H1 é 3.267,7 menos 3.072,1 kJ por quilo. Fazendo as contas, a gente vai ter que ver 2 ao quadrado. Vai ser 10 ao quadrado dividido por 1000 é 0,1 kJ por quilo. Menos. A gente tem aqui, ó. A gente vai ter 50 dividido por 2,08. Isso aqui vai dar 24,01. Só que a gente tem aqui kilowatt dividido por quilosegundo. Só que é só lembrar. Kilowatt é a mesma coisa de kilojoule por segundo. Isso aqui dividido por quilos por segundo vai ficar igual a kilojoule por segundo vezes segundo dividido por quilo. Vai dar kilojoule por quilo. Está na unidade coerente. Kilojoule por quilo mais 391,2 kJ por quilo. A gente vai ter que ver 2 ao quadrado. Vai ser igual a 367,29 kJ por quilo. Só que é o seguinte. Velocidade é unidade de metros por segundo. Aí é só a gente lembrar o seguinte. 1 kJ por quilo não é a mesma coisa que 1000 metros quadrados por segundo ao quadrado. Então é só multiplicar isso aqui por 1000 metro quadrado por segundo ao quadrado, que equivale a 1 kJ por quilo. Multiplicando, a gente vai ter que ver 2 ao quadrado, ó. Kilojoule, kilojoule, que a gente fica metro quadrado por segundo ao quadrado. V2 ao quadrado sobre 2 vai ser igual a 3.667,29. 3.607,290 metros quadrados por segundo ao quadrado. Extrair na raiz, a gente vai ter o seguinte. A gente vai extrair a raiz dos dois lados. Incluindo a unidade. A gente vai ter que a velocidade vai dar 606,04 metros por segundo a menos 1. Achamos a velocidade. É pedido também a vazão volumétrica. A vazão volumétrica, na saída, que é o V2 ponto, é a velocidade 2 vezes a área 2. Só que a gente não tem área 2. Só que a área 2 é facilmente calculada. A área 2 é a vazão máxima vezes a velocidade, o específico 2 dividido pela velocidade 2. A gente tem a velocidade 2, então a gente vai ter que a vazão volumétrica em 2 vai ser V2, velocidade vezes vazão máxima vezes volume específico 2 dividido pela velocidade 2. Velocidade 2 corta com velocidade 2, a gente vai ter que a vazão volumétrica, vazão máxima vezes volume específico 2. Então, nosso V2 vai ser igual. A vazão máxima é 2,082 kg por segundo. E o volume específico 2 é de aproximadamente 1,31263 metros cúbicos por quilo. Logo, nossa vazão volumétrica 2 vai ser de aproximadamente 2,74 metros cúbicos por segundo.